بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. Louvado seja o nosso Criador, pedimos que derrame suas excessivas bênçãos e saudações ao creme da criação, sua família, seus companheiros e a todo crente até o último dia. Caros telespectadores, sintam-se cumprimentados e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voltamos hoje para mais uma hora de reflexão, onde falaremos sobre direitos dos não muçulmanos, direito daqueles que não são muçulmanos, que vivem num regime baseado na Sharia, num país islâmico. Prezados irmãos, o sagrado Alcorão e o decreto do nosso querido mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, que a paz do Senhor esteja com ele, estabelece bases que garantem aos não muçulmanos de viver sob proteção da religião islâmica. E isto acontece na condição de que eles não vão contra as leis estabelecidas naquele país e que não violem aquilo que são as normas também estabelecidas pelos mesmos. Ok? Neste caso, eles podem ter liberdade de culto e também têm direito à cidadania. Então, falando dos direitos, a única coisa, ou seja, o único direito que o governo islâmico tem ou tem poder sobre os não muçulmanos em um país destes é a cobrança da jizya. Jizya o que é? Jizya é um imposto estabelecido segundo as políticas daquele país. Então, será que os não muçulmanos vivendo num país islâmico têm seus direitos? É claro que sim, têm seus direitos, sim. E quais são os direitos dos não muçulmanos que vivem em um regime baseado na Sharia? Prezados irmãos, um dos direitos que eles têm é de proteção contra a opressão interna e também proteção de ataques em tempos de guerra, isto se o Estado for atacado. E de onde é que vem esse fio de pensamento? Por que que os muçulmanos estão proibidos de oprimir aos não muçulmanos num país islâmico? Prezados irmãos, eu vou aqui vos ilustrar um dos decretos do nosso querido mensageiro, onde ele diz: Man adadamiyan faqad adani. Todo aquele que for a prejudicar um de mim é um não muçulmano, pode ser pagão, pode ser um indivíduo que não professa a religião islâmica, ok? O nosso querido mensageiro diz que quem quer que prejudique um não muçulmano, me prejudicou, ok? وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهِ. E todo aquele que prejudica a mim despertará a ira do nosso Senhor, a ira do Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui está uma das provas dos porquê os muçulmanos são proibidos de atacar os não muçulmanos ou oprimir num Estado islâmico. Ponto número 2. Eles têm direito de proteção de suas vidas, corpos, propriedades e honra. E de onde é que vem esse fio de pensamento? No outro decreto do nosso querido mensageiro, ele estabelece o seguinte: Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihat al-jannah. Todo aquele que for a matar um não muçulmano jamais sentirá a fragrância, ou seja, o cheiro do paraíso. Esta é outra proibição que emerge ou que sai da sunna, ou seja, da tradição do nosso querido mensageiro. Eles têm direito de providenciar ajuda e subsídio para os velhos e incapazes de trabalhar, assim como porque é um dos atos que também aconteceu com o segundo califato de Sayyidina Umar bin al-Khattab no seu tempo, em que ele também fez isso para um idoso judeu. Prezados irmãos, sem fugir do foco, também num Estado islâmico, o não muçulmano tem liberdade para realizar o culto e suas práticas religiosas. Tem liberdade para trabalhar, providenciar sustento para suas famílias e também assumir cargos do governo, exceto aqueles cargos como liderança para a presidência, liderança de um exército muçulmano e juiz entre os muçulmanos. Aí não, devido a fé que ele professa, né? Por não pertencer aos muçulmanos, por não ser crente da mesma fé, então ele está isento disso. Trabalhos como estes, cargos como estes religiosos, eles não irão fazer, mas outros cargos, sim, estão livres para poder assumir, desde que sejam honestos, não tenham mau comportamento, não apresentem inimizade contra os muçulmanos.
Então, dos direitos, eles também têm deveres, ok? Os não muçulmanos em um Estado Islâmico também têm seus deveres. Um dos deveres é de pagar jizya. Falamos no começo sobre jizya e vocês podem estar aí a se perguntar o que é isso. Jizya é um imposto pessoal, pode ser individual ou comercial. Imposto pessoal é aquele que aqueles indivíduos abastados pagam, ok? Se nós formos olhar na vida um país em que nós estamos, nós conhecemos aquilo que são imposto pessoal autárquico que você paga, ok? Na região onde você reside, e tem aquele imposto comercial que está com os indivíduos ricos, aqueles que têm dinheiro, ok? É aquele imposto comercial que eles pagam. Mas, se nós formos olhar para a questão daqueles não muçulmanos que vivem em um Estado islâmico, não têm posse. Então, como é que fica a situação deles sobre impostos? Será que eles são obrigados a pagar a jizya, o tal imposto? Não. Neste caso, para aqueles não muçulmanos pobres, eles estão isentos disso. E quais são os benefícios para os não muçulmanos? Por que eles têm que pagar a jizya? Porque nós falamos de impostos, estamos a ver que eles estão a perder porque estão a tirar uma quantia de dinheiro e não estão a ver quais são os benefícios. E vocês não vão acreditar aquilo que eu vou aqui dizer. Eles sim têm um benefício na jizya. Você, quando paga a jizya, tem proteção do governo islâmico, como também você está isento de poder ir a participar dos exercícios militares. Você não vai à tropa, estás livre porque pagas o imposto. Agora, se o governo não conseguir defender a si dos ataques, não conseguir proteger a si, se você for rico e paga imposto, neste caso você estará livre de poder pagar, já não vai pagar mais imposto, e como se não bastasse também a jizya vai ser suspensa. Ok, você viverá livre porque aquele pacto, aquele trato que você acordou no país não foram cumpridas, ok? E você também deve levar, você não muçulmano num país como aquele, você deve levar em conta também os sentimentos dos irmãos muçulmanos. É uma das coisas que também cria uma relação como cidadão naquele país. Uma das coisas que você está proibido de fazer naquele país é de abusar, ou seja, insultar a honra dos muçulmanos ou do profeta. Naquele país, você está proibido de vender bebidas alcoólicas para os membros da comunidade muçulmana. Agora, aquelas práticas, você não professa a religião islâmica, você não está proibido de realizar suas práticas, desde que não seja exposta, ok, publicamente, com o intuito de provocação. Então, coisas como estas você vai ser levado a cabo. E tem outras coisas, questões, se formos a olhar sobre as questões civis e criminais, isso abrange a todos, aos muçulmanos e os não muçulmanos. Se você for a estuprar, for a roubar, for a raptar, for a violar, ou seja, pernoitar com a mulher de dono, neste caso, isso são had, são limites, são punições aplicáveis aos muçulmanos. E você não muçulmano também será o mesmo. Praticamente, esse tipo de crimes eles não veem se você é muçulmano ou não muçulmano. Abrange a todos. Neste caso, você tem que ter cautela sobre estes limites para não ultrapassar, porque senão será punido. E de onde é que aparece toda essa ideia, essa filosofia? Nós derivamos isso do Sagrado Alcorão, onde o nosso Criador diz: "La yanhakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim." Não está proibido a nós de cooperar com os não muçulmanos, desde que eles não nos expulsem das nossas casas, desde que não nos combateram, ok, pela causa da nossa religião. Nós estamos num país laico onde o governo não interfere nas questões religiosas. Então, por isso que um não muçulmano num Estado Islâmico, segundo as mídias, dizem que você vai para lá, vai virar terroristas, começam a trazer nomes, o que não é realidade. Então, uma das poucas informações eu trouxe aqui, e se você ainda ficou com dúvida, ainda quer perceber mais, deixe ficar nos comentários para que organizemos um dia próprio para poder ainda acrescentar mais ou imprimir mais ideias sobre essa questão. Fique bem. E se tem mais dúvidas, pode deixar ficar aqui no comentário. Voltamos num outro episódio breve para podermos falar de outros temas interessantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.